Então meu celular acendeu. Cassidy havia mandado uma mensagem. Parabéns, sis. O pai disse que o bebê tá bem. Desculpa não ter ido. A festa tá uma loucura hoje. Com um emoji de risada no final. Embaixo havia uma foto que ela tinha postado nos stories. Ela estava numa boia na piscina, sorrindo para a câmera com a maquiagem perfeita. Ao fundo, meu pai estava perto da mesa do pátio de óculos escuros, sorrindo com uma bebida na mão. Como se não tivesse uma filha internada num hospital e uma neta numa incubadora lutando para respirar. O timestamp marcava 15 minutos depois que minha filha havia nascido. Virei o celular com a tela para baixo e finalmente me permiti chorar. Não alto, não dramático. Só aquele tipo de choro que parece que seu corpo está vazando dor por todos os lugares que consegue. Uma enfermeira da UTI neonatal veio naquela noite e perguntou se eu já havia escolhido um nome. Engoli em seco e disse: Hen. Ela sorriu e disse que combinava com ela. Depois perguntou se eu queria ser levada de cadeira de rodas para ver meu bebê. Disse sim antes mesmo que ela terminasse a frase. Me levaram por 2 portas de segurança até uma sala cheia de máquina, de esperança frágil. Minha filha estava dentro de uma incubadora de plástico transparente, com fios no peito e o menor gorrozinho de tricô que eu já havia visto. Coloquei a mão pela abertura e toquei nos dedinhos dela. Ela os enrolou em volta da ponta do meu dedo, como se já soubesse que eu era tudo que ela tinha. Me inclinei bem perto e sussurrei: Estou aqui, bebê. Não vou embora. O que eu não sabia então era o quanto aquela promessa iria custar. Mas a fiz com cada parte de mim. E a partir daquele momento, quer alguém aparecesse por nós ou não, eu ia cumpri-la. Ren passou 11 dias na UTI neonatal. E cada um desses dias arrancou mais uma camada de qualquer ilusão que eu ainda tinha sobre a minha família. As enfermeiras eram gentis da forma eficiente e exausta que só enfermeiras de UTI neonatal conseguem ser. Me ensinaram a alimentá-la com seringa quando estava cansada demais para mamar. Me mostraram como deslizar a mão sob as costas dela sem disturbar os monitores. Celebravam cada grama que ela ganhava como se fosse um milagre. E para mim era. Eu vivia num estranho ciclo de extrair leite, lavar os acessórios, assinar formulários, fazer as mesmas perguntas aos médicos com palavras levemente diferentes, e encarar o subir e descer do peito minúsculo dela até que minha própria respiração acompanhasse a dela. Tive alta antes dela, o que pareceu uma crueldade que ninguém te avisa. Me deram papelada, analgésicos e instruções para descansar. Descansar. Como se qualquer mãe pudesse ir para casa e descansar enquanto seu filho ficava para trás numa sala trancada, sob luz fluorescente. Então ficava o máximo que me deixavam a cada dia, e depois ia para casa num apartamento silencioso que um dia eu havia imaginado receber ela com balões e fotos e aquela alegria boba de mãe de primeira viagem. Em vez disso, voltava para um berço montado, presentes de bebê por abrir e uma bolsa de maternidade que eu havia preparado para um nascimento normal. Não para aquilo. Meu pai veio no 4º dia. Sei que foi no 4º porque eu havia começado a medir o tempo por níveis de bilirrubina, suporte de oxigênio e se o tubo de alimentação de Ren havia sido trocado. Ele apareceu de camisa polo que ainda cheirava levemente a cloro e colônia cara. Parou na porta e pareceu desconfortável, como se o próprio quarto o estivesse acusando de algo. Ela é muito pequena, disse ele. Vai ficar bem. O médico diz que sim, se continuar melhorando. Ele assentiu, mãos nos bolsos. Bom, bom. Depois, alguns segundos depois, disse: A Cassidy pediu que eu perguntasse se você precisa de alguma coisa de casa. Quase ri. Não porque fosse engraçado, mas porque era uma frase tão perfeita. Não, você precisa de alguma coisa. A Cassidy pediu que eu perguntasse. Mesmo aqui, com minha filha nos monitores, eu ainda orbitava a conveniência dela. Disse não. Ele deu 2 passos cautelosos em direção à incubadora, espiou como se estivesse inspecionando o filho de outra pessoa, depois perguntou se eu havia dado entrada no processo de pensão alimentícia contra Derek. Essa foi a primeira pergunta prática que ele me fez depois que eu dei à luz. Não como você está, não dormiu, não precisa de ajuda. Pensão. Disse que estava resolvendo. Ele disse bom e olhou para o relógio. Ficou 22 minutos. Sim, contei. Quando sua vida está se desmanchando,
Você conta coisas estranhas. Minutos, gramas, mensagens sem resposta. Dias desde que alguém perguntou se você estava bem e realmente quis saber. Depois que ele foi embora, uma das enfermeiras me trouxe um café e disse: Minha filha, esse homem não merece você. Sorri porque não confiava em mim mesma para falar. Meus colegas da emergência vieram com mais frequência do que meu pai. Um trouxe roupas limpas. Outro deixou lasanha na minha geladeira. Minha enfermeira-chefe ficou sentada comigo durante o horário de almoço e me ajudou a preencher formulários de licença porque meu cérebro parecia papel molhado. No 7º dia, a doutora Fiona Webb, que havia me supervisionado mais vezes do que eu podia contar e jamais havia sido sentimental com nada, dirigiu do subúrbio só para sentar ao meu lado na UTI neonatal e dizer: Você não deveria ter que fazer isso sozinha. Olhei para a Ren através da parede da incubadora e disse: Já faço as coisas sozinha há muito tempo. Ela alcançou meu ombro e apertou. Então deixe que isso seja a última coisa que você faz sem apoio de verdade. Eu queria acreditar nela. Queria. Mas já havia começado a entender algo que levaria anos para admitir completamente. Algumas famílias não te decepcionam num único momento dramático. Elas te treinam lentamente a esperar cada vez menos, até que o abandono pareça apenas o próximo passo lógico. Ren foi ficando mais forte. O oxigênio saiu. Ela aprendeu a terminar mamadeiras sem se cansar. No 11º dia, uma enfermeira a colocou nos meus braços e disse: Ela está pronta para ir para casa. Aquela deveria ter sido uma frase mágica. Era mágica, mas também era apavorante. Coloquei minha filha num bebê conforto tão pequeno que parecia falso. A carreguei pelo saguão do hospital com uma mão sob a cabeça dela e a bolsa no ombro. Ninguém nos esperava na calçada. Ninguém tirou foto. Ninguém disse bem-vinda ao mundo, Ren. O calor de agosto bateu no meu rosto quando as portas se abriram, e lembro de pensar que o mundo parecia ofensivamente normal para um dia que parecia assim tão grande. Coloquei-a no banco de trás. Fui para o volante e fiquei sentada lá, com as duas mãos apertando o volante, enquanto ela fazia aqueles sontinhos de recém-nascida atrás de mim. Eu tinha 27 anos. Meu corpo ainda doía. Minha conta bancária estava no limite. O pai do meu filho havia sumido. Meu próprio pai havia deixado bem claro qual era o meu lugar. E mesmo assim, quando olhei pelo retrovisor e vi aquele rostinho, não me senti fraca. Me senti encurralada. Sim. Exausta, com certeza, mas mais forte do que qualquer pessoa jamais havia me dado crédito. Dirigi para casa e a carreguei para aquele apartamento sozinha. A deitei no berço que eu havia montado sozinha no 3º trimestre. Depois fiquei ali parada, olhando para ela dormir, e tomei uma decisão tão silenciosa que ninguém ouviu além de mim. Eu havia terminado de esperar que as pessoas se transformassem na família que eu precisava. Se quisessem um lugar em nossas vidas, teriam que merecer. E se não quisessem, Ren e eu construiríamos algo melhor sem elas. O primeiro ano de vida de Ren quase me quebrou, mas também me tornou impossível de manipular. Existe algo em acordar a cada 2 horas para amamentar uma prematura, depois arrastar o próprio corpo para o trabalho, depois voltar para casa e lavar roupa com uma mão enquanto segura um bebê com a outra. Isso queima qualquer resquício de paciência que sobrou para pessoas que só aparecem quando não lhes custa nada. Voltei ao trabalho cedo demais porque precisava. Contas não se importam com trauma. Aluguel não pausa porque sua vida ficou difícil. Mudei para um horário brutal que me permitia revezar o cuidado de Ren com uma vizinha aposentada que eu pagava em dinheiro e ingratidão. Aprendi a tirar uma soneca sentada. Aprendi a comer uma barra de proteína sobre a pia enquanto esterilizava mamadeiras. Aprendi a chorar no banho onde ninguém pudesse me ouvir, e depois sair sorrindo, porque minha filha merecia uma mãe que parecesse segurança. Meu pai ligou algumas vezes naqueles primeiros meses. As conversas sempre soavam como se estivessem acontecendo entre compromissos. Como tá o bebê? Bem, já voltou a trabalhar. Sim. A Cassidy disse que prematuras se desenvolvem rápido. É bom isso. Nunca ouvi ele dizer uma vez sequer: Sinto muito por não ter estado lá. Mandou um elefante de pelúcia no primeiro Natal de Ren. A etiqueta dizia do vovô e da Cassidy. Como se isso cobrisse alguma coisa. Não foi visitar. No primeiro aniversário de Ren,
comprei um bolo pequeno com cobertura amarelo claro e coloquei uma velinha nele. Ela era nova demais para entender qualquer coisa, mas bateu palmas quando cantei parabéns e esfregou o glacê nas bochechas como se tivesse inventado a alegria. Fiquei o dia inteiro esperando por uma ligação que nunca veio. Por volta das 8 da noite, Cassidy postou um carrossel de fotos de um brunch em algum terraço com a legenda "Comportamento de aniversário". Fiquei olhando por um longo segundo antes de perceber. Ela não havia esquecido o aniversário de Ren. Ela simplesmente nunca havia lembrado, em primeiro lugar. Foi naquele dia que algo dentro de mim passou da dor para a clareza. Meu pai não era um homem mal compreendido. Não estava sobrecarregado. Não era ruim com sentimentos de um jeito inofensivo. Era um homem que havia passado anos me tratando como a filha que entenderia, que se adaptaria, que precisaria de menos. E porque eu havia sobrevivido a isso, ele havia confundido minha resistência com permissão. Então eu parei. Parei de mandar fotos. Parei de mandar atualizações por mensagem. Parei de ligar nas datas comemorativas. Parei de performar o papel de filha para pessoas que nunca haviam tratado a maternidade como algo sagrado quando se tratava de mim. O Natal chegou. Vesti Ren de pijama vermelho e assisti filmes antigos com o volume baixo enquanto ela adormecia no meu peito. Meu pai mandou uma mensagem na noite de Natal dizendo: "Espero que vocês duas tenham aproveitado." Não respondi. Ele não insistiu. Isso me disse tudo. Quando você desaparece da vida de alguém e ele mal nota, isso é uma resposta. Quando Ren completou 2 anos, nosso mundo havia encontrado um ritmo que era difícil, mas tranquilo. Nos mudamos para um apartamento melhor no centro, perto o suficiente do trabalho e longe o suficiente da vida antiga para que eu conseguisse respirar. Me inscrevi num programa avançado de enfermagem online depois que Ren dormia. Na maioria das noites, estudava com o monitor do bebê ao lado do notebook e um café frio ao alcance. Estava cansada até os ossos, mas estava construindo algo. As ligações do meu pai foram ficando mais raras. Cassidy mandou uma mensagem perguntando se eu estava brava com a família. Respondi: "Não, só estou vivendo minha vida." Ela leu e mandou um joinha. Ninguém perguntou mais nada. Ninguém apareceu na minha porta. Ninguém lutou por nós. Por um tempo, isso ainda doía. Depois, um dia, parou de doer. Um dia percebi que a paz havia silenciosamente tomado o lugar da decepção. Não houve uma virada dramática, nenhum discurso no espelho, nenhuma música tocando ao fundo. Só uma quinta-feira à noite na minha cozinhinha enquanto Ren coloria na mesa e eu mexia macarrão no fogão. Ela olhou para mim e perguntou: "Mamãe, você é feliz?" E porque ela soava mais certa do que curiosa, disse: "É, bebê. Acho que sou." E era verdade. Não porque a vida estivesse fácil. Não estava. Mas porque a dor constante de querer importar havia finalmente começado a diminuir. Eu não estava mais perseguindo a aprovação do meu pai. Não estava mais tentando fazer Cassidy se importar. Não estava mais explicando minha dor para pessoas comprometidas em não a entender. Estava criando minha filha num lar onde ninguém a tratava como um inconveniente. Essa era a vingança que eu não havia planejado e ainda não havia nomeado completamente. Estava criando o tipo de vida que eles presumiam que eu jamais conseguiria construir sem eles. E a coisa linda era que, a essa altura, eu não precisava mais que eles vissem isso. Ren tinha 3 anos quando começou a fazer perguntas que doíam mais do que qualquer insulto que minha família jamais havia me lançado. Ela queria saber por que a lua seguia o nosso carro, por que a torrada tinha mais gosto quando cortada em triângulos, por que seus sapatos a faziam correr mais rápido quando piscavam. E numa tarde de domingo, enquanto eu penteava os cachinhos embaraçados depois do banho, ela me olhou pelo espelho e perguntou: "Eu tenho vovô?" Me pegou tão desprevenida que tive que parar de pentear. Disse: "Você tem." Ela pensou um instante. Depois perguntou: "Onde ele tá?" Engoli em seco e escolhi as palavras com cuidado, porque crianças merecem a verdade, mas em pedaços que consigam carregar. Disse: "Ele mora num outro lugar, bebê." Ela assentiu como se fosse suficiente e pediu outra camiseta. Mas depois que ela saiu correndo do banheiro, fiquei parada segurando o pente, encarando meu próprio reflexo, me perguntando quantas perguntas mais estavam por vir e que versão das respostas eu conseguiria viver. Mais ou menos nessa época,
A vida começou a se abrir de formas que eu havia parado de esperar. Terminei minha certificação avançada e passei para um cargo de enfermeira-chefe na ala de maternidade do hospital. A ironia não me escapou. Eu havia sido a mulher apavorada e sozinha numa daquelas camas. E agora eu era a voz ajudando outras mães a respirar através do medo, da papelada, da dor e do caos de partos inesperados. Era boa nisso porque sabia como o abandono parecia da cama. Sabia o quanto importava quando alguém ficava. Foi aí que Marcos entrou em nossas vidas de um jeito tão gentil que quase não percebi o quanto era importante no começo. Ele era professor de 3º ano, irmão mais velho de uma das enfermeiras com quem eu trabalhava. Nos conhecemos numa festa de aniversário num parque onde Ren passou 20 minutos tentando convencê-lo de que os patos gostavam mais de biscoito, se você o chamasse pelo nome. A maioria dos homens o fingia paciência perto de mãe solteira, só nos evitava completamente. Marcos não fez nenhum dos dois. Simplesmente falou com Ren como se ela fosse uma pessoa, e comigo como se eu não estivesse quebrada. Começou a aparecer de formas pequenas. Pizza depois de um turno ruim. Café deixado na porta do apartamento antes de uma prova. Sentado no chão ajudando Ren a construir um castelo de papelão enquanto eu dobrava roupa. Nunca me apressou. Nunca se fez de salvador. Nunca tratou nossa vida como um projeto de caridade. Uma noite de chuva, depois que ele havia lido o mesmo livro ilustrado 3 vezes seguidas para Ren, porque ela insistia que a lagarta soava mais triste quando ele lia, me peguei observando os dois à porta da cozinha com um aperto na garganta. Não o aperto de dor. O aperto de cura. O que vem quando você percebe que sua filha está aprendendo que o amor pode soar calmo. Quando Ren completou 4 anos, havia começado a chamá-lo de o meu Marcos daquele jeito possessivo de criança que era ao mesmo tempo engraçado e devastadoramente bonito. Ele ria toda vez, se dizia que era orado. Eu não a corrigia. Por que ia corrigir? Ele havia ganhado seu lugar. Não com grandes gestos, com constância, com presença, com o tipo de cuidado que meu pai sempre agiu como se fosse oferecer algum dia se o momento fosse melhor. A vida não era perfeita, mas era estável. Nossas manhãs de sábado tinham rituais. Panquecas, viagem à biblioteca, às vezes o Museu das Crianças se eu havia feito um turno extra e tinha como pagar. Nos domingos, íamos ao Herman Park e Ren corria até as bochechas ficarem rosas enquanto Marcos e eu sentávamos num banco com café e falávamos sobre nada urgente. Era a primeira vez na minha vida adulta que família parecia menos uma fonte de feridas e mais algo que eu tinha permissão de construir intencionalmente. E foi exatamente aí que meu pai voltou. Era uma tarde de sexta-feira em outubro. O ar havia finalmente esfriado um pouco. Eu havia chegado cedo em casa porque Ren estava com um resfriado leve e estava enrolada no sofá debaixo de um cobertor assistindo desenho enquanto Marcos picava morangos na cozinha. Alguém bateu na porta. Não mandou mensagem. Não ligou. Bateu. Abri e lá estava ele. Meu pai parecia mais velho do que seus 57 anos. Menor, de algum jeito. O cabelo havia ficado mais branco do que eu lembrava. A confiança que ele costumava usar como uma camisa bem passada havia escorregado dele. Por um segundo, me perguntei se estava imaginando. Então ele disse, Nathalie. E só de ouvir a voz, cada velha ferida no meu corpo reconheceu. Saí e puxei a porta quase fechada atrás de mim. O que você está fazendo aqui? Ele pigarreou. Queria conversar. Sobre o quê? Ele olhou por cima do meu ombro em direção ao apartamento, como se pudesse ver a vida lá dentro. Sobre a Ren. Sobre nós. Sobre o quanto eu sinto falta. Aquela palavra quase me fez rir. Saudade. Como se ele tivesse ficado preso no trânsito. Como se os primeiros 4 anos da minha filha fossem um churrasco de família em que ele chegou atrasado. Dobrei os braços e esperei. Ele finalmente disse. A Cassidy se mudou para Los Angeles na primavera. Não liga muito. Está ocupada com a própria vida. E eu tive muito tempo para pensar. Era isso. Não remorso. Não revelação. Consequência. A filha em volta de quem ele havia construído todo o seu mundo emocional havia feito exatamente o que pessoas egoístas fazem quando não precisam mais de você. Ela foi embora. E agora ele estava na porta do meu apartamento tentando alcançar a vida reserva que um dia havia tratado como opcional. Meu estômago esfriou.
De dentro do apartamento, Hen riu de algo na TV. Marcos disse algo baixo e caloroso na cozinha. Meu pai ouviu aquelas vozes também. Seu rosto mudou. Percebi então que ele não havia chegado preparado para o fato de que nossa vida havia seguido em frente sem ele. Não só sobrevivido. Florecido. E foi aí que soube que não ia facilitar isso para ele. Ele começou com a palavra por favor, que um dia teria me movido. Por favor, Natalie. Só quero uma chance de conhecer minha neta. Olhei para ele por um longo momento e me perguntei se tinha alguma ideia de como aquela frase soava vindo do homem que havia escolhido uma festa na piscina em vez do nascimento dela. Então fiz a única pergunta que parecia honesta. Qual neta? Ele piscou. Me aproximei um passo e baixei a voz porque não queria que Hen ouvisse aquilo pela porta. Qual neta você está falando? A que você pulou quando nasceu porque sua outra filha queria coquetel e boia. A que você viu uma vez na UTI neonatal por 22 minutos e nunca voltou de verdade. A que fez aniversário de 1 ano e você nem lembrou. A cuja mãe você deixou sangrando e sozinha numa cama de hospital porque uma festa importava mais. O rosto dele se fechou. Natalie, eu sei que cometi erros. Erros? Aquela palavra acendeu um fogo em mim tão rápido que quase sorri. Erro é pegar o acesso errado na estrada. Erro é comprar leite integral quando pediram desnatado. O que você fez foi uma escolha. Mais de uma vez. Repetidamente. Ele abriu a boca, mas continuei, porque por anos eu havia engolido palavras para manter a paz. E a paz nunca me havia protegido. Você não tem o direito de aparecer agora fingindo que perdeu algo por acidente. Você deu esse algo embora. Ficou parado à beira de uma piscina com uma bebida na mão enquanto eu tentava entender se minha filha ia viver. Depois deixou anos passarem. Não lutou por nós. Não pediu desculpas. Nem percebeu quando parei de ligar. Ele passou a mão pelo rosto. Achei que você precisava de espaço. Dei uma risada então. Aguda, feia, que não reconheci como minha. Espaço. É assim que você chama ter esquecido que sua neta existia, a menos que fosse conveniente mencioná-la. Ele olhou para baixo. Foi o primeiro sinal que eu já tinha visto de que a vergonha pudesse estar chegando até ele. Mas não deixei que isso me amolecesse. Vergonha que chega apenas depois da solidão não é crescimento. Às vezes é só autopiedade com uma roupa diferente. Ele tentou de novo. Eu estava errado. Consigo ver isso agora. Qual conserter? Antes que eu pudesse responder, a porta atrás de mim se abriu uma fresta e a voz pequena de Hen flutuou para fora. Mamãe, tá tudo bem. Virei imediatamente. Tá, bebê. Vai sentar com o Marcos. Já entro. Ela espiou ao redor da porta para o meu pai. Seus olhos, tão parecidos com os meus, não traziam reconhecimento, não traziam calor, não traziam história. Só uma confusão educada. Quem é esse? Todo o corpo do meu pai mudou quando a viu. Observei o segundo exato em que a fantasia na cabeça dele colidiu com a realidade. Provavelmente havia imaginado uma criança correndo para os seus braços, porque o sangue faria esse trabalho por ele. Em vez disso, havia uma menina de 4 anos de pijama de raposa olhando para ele como se fosse o entregador. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Respondi por ele. Ninguém importante ainda. Bebê. Vai lá. Ela assentiu e desapareceu de volta para dentro. A porta clicou fechando. Meu pai pareceu que eu havia lhe dado uma bofetada. Bom, agora você entende ao menos o centímetro disso. Ele sussurrou. Ela não me conhece. Não, eu disse. Ela não conhece. Deixei o silêncio ficar ali até que se tornasse insuportável, porque algumas verdades merecem espaço. Ele perguntou se havia algo que pudesse fazer. Isso foi rico. Não há Marcos a recuperar, disse. Você não tem como voltar e segurá-la quando era pequena. Não tem como ouvir suas primeiras palavras. Não tem como saber o que custou manter a gente à tona, porque nunca se importou o suficiente para perguntar quando importava. Ele engoliu em seco. Me importo agora. Me inclinei mais perto. Esse é exatamente o problema. Você se importa agora porque a Cassidy foi embora. Se importa agora porque a casa ficou quieta. Se importa agora porque a filha que você escolheu em vez de mim parou de atender o telefone e de repente você lembrou que tinha outra. Ele estremeceu.
Eu nunca o havia visto estremecer antes. Não quando minha mãe morreu. Não quando Derek foi embora. Não quando eu disse que Ren estava na UTI neonatal. Mas aquela frase pousou. Por um momento, pensei que fosse ficar com raiva. Esse era o movimento dele quando encurralado. Mas em vez disso ele pareceu cansado. O tipo de cansado que vem de finalmente se enxergar claramente. Mereço isso, disse ele em voz baixa. Sim, eu disse. Você merece. Ele olhou para o estacionamento, depois de volta para mim. Tenho estado muito sozinho neste ano. Sei que pode soar egoísta dizer isso. Soa, disse a ele. Ele assentiu. Mereço isso também. Então, para minha surpresa, ele disse: Fiquei esperando você ligar. Pensei que com o tempo você esfriaria. Você sempre fazia isso. Fitei ele. Era isso. O núcleo de tudo. Ele havia construído todo o seu tratamento para comigo em uma suposição só, que eu absorveria, que eu dobraria, que não importava quantas vezes eu fosse deixada de lado, eu voltaria e tornaria o relacionamento fácil de novo. Isso não era só favoritismo. Era direito. Disse: Você construiu uma vida inteira em volta da ideia de que eu continuaria perdoando o que você nunca admitiu ter feito. Ele não negou. A porta da frente se abriu, mas dessa vez Marcos saiu e ficou parado bem dentro da moldura. Não se impôs, não interferiu. Só ficou ali, numa camiseta simples com manchas de suco de morango de uma das mãos de cortar fruta para minha filha. E algo naquela imagem atingiu meu pai como outro golpe. Aquele homem, quem quer que fosse para nós, pareceu mais família em 30 segundos do que meu pai havia parecido em 4 anos. Marcos perguntou: Você precisa de alguma coisa? Eu disse: Tô bem. Meu pai olhou para ele e depois para mim. É o pai dela. A coragem daquela pergunta quase me derrubou. Não, eu disse. É um homem que sabe aparecer. Meu pai fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, estavam úmidos. Eu nunca o havia visto chorar na vida. Não no funeral da minha mãe. Nunca. Ele disse: Não espero que você me perdoe hoje. Só quero uma chance de fazer melhor. Poderia ter batido a porta. Poderia ter dito para nunca mais voltar. Parte de mim queria. Mas outra parte entendeu algo importante. A vingança de verdade nem sempre é dramática. Às vezes é fazer alguém ficar parado na porta da vida que poderia ter tido e dizer a ele que não tem direito a entrar. Então eu disse: Se você quer alguma chance de estar na vida de Ren, isso vai acontecer nos meus termos. Não porque você quer. Não porque você está se sentindo mal. E definitivamente não porque está sozinho. Ele assentiu rápido demais, como um homem desesperado agarrando uma corda. Levantei a mão. Não concorde antes de ouvir. Você vai fazer terapia de forma consistente. Não uma vez, não até se sentir melhor. Tempo suficiente para entender o que fez e por quê. Você não vai dizer que ama Ren até que ela esteja confortável com você. Você não despeja emoção numa criança porque se sente culpado. Você não vai comprar o afeto dela com presentes. Você vai aparecer quando eu disser, do jeito que eu disser. E se você desrespeitar meus limites uma vez, acabou. Ele ouviu cada frase como se custasse. Bom, pensei de novo. Deve custar. Então disse a coisa que finalmente fez aquele encontro valer a pena. Você não está me pedindo uma segunda chance de ser avô. Você nunca teve a primeira chance porque foi embora dela. O que você está pedindo agora é a chance de fazer um teste para um papel que já reprovei. Ele ficou lá parado, sem palavras. Pela primeira vez na minha vida, meu pai não tinha defesa inteligente, nem autoridade paterna, nem filha predileta para se esconder atrás. Só a verdade. Marcos recuou e Ren o chamou de dentro, perguntando onde estavam os morangos. Ele respondeu suavemente: Já vou, amor. Meu pai ouviu aquilo também. Ouviu outro homem sendo necessário dentro de um lar que deveria um dia ter incluído ele. Deixei que ele carregasse isso. Então disse: Vou te mandar uma mensagem se decidir que há um próximo passo. Não volte sem convite. E fechei a porta. Não com força, não de forma teatral. Só com firmeza suficiente para que ele pudesse sentir exatamente o que significava. Do outro lado daquela porta estava a consequência de cada escolha que ele havia feito.
Deste lado estava a vida que eu havia construído sem ele. Me encoste na parede e soltei um ar que parecia que eu havia segurado por 4 anos. Marcos me olhou e perguntou: Tá bem? Eu disse: Melhor do que bem. Porque estava. Pela primeira vez, não havia implorado para ser escolhida. Eu havia sido a que segurou a linha. 3 dias depois, com distância suficiente para pensar claramente e não só de raiva, mandei uma mensagem para meu pai. Não foi emocional. Não foi cruel. Foi precisa. Disse que se ele realmente quisesse um caminho para conhecer Ren, começaria com responsabilidade, não com acesso. Escrevi que ele precisava começar terapia e manter. Que eu esperava um pedido de desculpas escrito, não cheio de arrependimento vago, mas que nomeasse o que havia feito. Que Ren não lhe devia reconhecimento, afeto, ou o título de avô simplesmente porque compartilhavam sangue. E que se ele tentasse me culpar, me pressionar, ou virar parentes da família contra mim, o contato acabaria imediatamente. Ele respondeu 2 horas depois com apenas uma frase: Entendo. Não confiei de primeira. Pessoas como meu pai costumam se arrepender das consequências muito antes de se arrependeram do dano. Mas 2 semanas depois, ele mandou a comprovação de uma consulta de terapia que eu não havia pedido para ver. 1 mês depois, me mandou uma carta pelo correio. Sentei na mesa da cozinha depois que Ren dormiu e li cada linha devagar. Ele escreveu que havia passado anos confundindo a Nathalie vai resolver com a Nathalie não precisa de mim. Escreveu que depois que minha mãe morreu, despejou toda a atenção na Cassidy porque ela era barulhenta sobre querer isso, enquanto eu sempre havia sido a filha que sobrevivia ao silêncio. Admitiu que havia recompensado minha força me negligenciando. Admitiu que no dia em que Ren nasceu, não havia escolhido a festa porque importava mais. Havia escolhido porque era mais fácil. Mais fácil do que encarar o meu medo. Mais fácil do que aparecer para a dor. Mais fácil do que ser o pai que eu merecia. Chorei quando cheguei nessa parte. Não porque consertava algo. Não consertava. Mas porque era a primeira coisa honesta que ele jamais havia me dado. Não me apressei. Isso foi importante. Mulheres são treinadas a confundir empatia com obrigação. Eu havia terminado com isso. Por 3 meses, mantive todo o contato entre ele e nós indireto. Ele ligava 1 vez por semana no horário exato que eu permitia. Perguntava como Ren estava sem tentar reivindicar uma intimidade que não havia conquistado. Lembrava detalhes. A cor favorita dela havia mudado de amarelo para verde. Ela estava aprendendo sons de letras. Odiava ervilha e amava dinossauros. Lentamente, relutantemente, comecei a acreditar que a terapia não era apenas uma performance para ele. Cassidy, por outro lado, continuou exatamente quem sempre havia sido. Quando ela finalmente me ligou, não foi para perguntar o que Ren precisava ou como eu havia sobrevivido àqueles anos. Foi para dizer: o pai está um caos. Você não está sendo um pouco dura. E por que algumas pessoas realmente acham que limites são crueldade quando param de se beneficiar da sua falta deles? Disse a ela: não estou tornando a vida dele difícil. Só estou me recusando a tornar as escolhas dele fáceis. Ela disse: ele cometeu uma falha. Deixei o silêncio se estender antes de responder. Não. Ele cometeu a mesma escolha por anos. Só finalmente ficou sem chances de esconder. Ela desligou na minha cara. Não falamos mais desde então. Quando a primavera chegou, concordei em deixar meu pai conhecer Ren num lugar público por 30 minutos. Um parque. Terreno neutro. Sem surpresas, sem presentes. Ele chegou cedo e de mãos vazias. O que notei? Ren segurou a minha mão a caminhada inteira do carro até o banco onde ele estava esperando. Ele parecia mais nervoso do que eu já havia visto. Essa é a Ren, eu disse. Ela olhou para ele e disse: Oi. Ele se agachou um pouco para ficar na altura dela e disse: Oi, Ren. Fico feliz em te conhecer. Não sou seu avô. Não, vem me dar um abraço. Só fico feliz em te conhecer. Bom, pensei. Ele está aprendendo. A visita foi estranha. Claro que foi. Ren falou principalmente comigo e com Marcos, que veio porque não há universo em que eu colocaria minha filha numa situação emocionalmente carregada sem as pessoas em quem ela mais confiava por perto. Meu pai perguntou que livros ela gostava.
Ela respondeu em palavras simples. Ele não insistiu. Quando os 30 minutos acabaram, ela acenou educadamente e perguntou se poderíamos tomar sorvete. No carro, ela disse: seu amigo é tímido. Tive que virar o rosto para a janela para que ela não me visse sorrir. Com o tempo, mais visitas aconteceram. Não muitas, não rápidas. Ele continuou aparecendo. Isso importou. Na primeira vez que faltou por causa do trânsito, ligou com antecedência em vez de presumir que eu entenderia. Crescimento pode parecer muito pouco glamouroso. Às vezes parece um homem aprendendo que o tempo dos outros importa tanto quanto o seu. No 5º aniversário de Ren, o convidei para uma festinha pequena no nosso apartamento. Não porque ele havia alcançado a redenção completa. Não acredito em borrachas mágicas para a traição. O convidei porque havia feito trabalho suficiente para ficar quietamente na beira da alegria dela sem tentar possuí-la. Chegou com um livro sobre pássaros porque lembrou que ela amava o parque. Ela aceitou, disse obrigada e correu para mostrar ao Marcos o papel de embrulho porque tinha raposas. Meu pai ficou parado segurando a fita vazia enquanto outro homem era chamado do outro lado do cômodo, e o observei absorver aquela realidade. Não reclamou. Não ficou emburrado. Ajudou a encher os capinhos de suco. Recolheu guardanapos caídos. Ficou até o final e depois perguntou se havia algo para limpar. Depois que todos foram embora e Ren estava dormindo, ele ficou na minha cozinha e disse baixinho: você fez o que eu nunca fiz. Construiu um lar seguro. Protegeu ela. Protegeu você. Olhei para ele por um longo tempo e depois assenti. Não era perdão. Era reconhecimento. Às vezes essa é a única ponte honesta disponível. Aqui está a parte que quero que qualquer pessoa ouvindo esta história carregue. Família não é provada por títulos. É provada por presença. Por quem aparece quando as coisas são difíceis, não quando as fotos ficam bonitas. Uma criança lembra quem a fez sentir segura muito antes de entender biologia. E mulheres especialmente precisam ouvir isso. Estabelecer limites não é amargura. Não é mesquinhez. Não é vingança no sentido feio e pequeno. É como você impede que a dor se torne herança. Eu poderia ter deixado meu pai entrar de volta porque estava sozinho. Poderia ter deixado a culpa reescrever a história para nós dois. Poderia ter entregado Ren a ele e fingido que o tempo havia curado o que a responsabilidade nunca tocou. Mas crianças pagam pelo conforto de adultos que recusam a verdade. Eu não estava disposta a deixar minha filha aprender que amor significa aceitar migalhas de pessoas que a abandonam quando tiveram a chance de escolher melhor. Se você está ouvindo isso agora e já ficou num quarto de hospital se sentindo menor do que sua dor porque as pessoas que deveriam ter vindo não vieram, preciso que você saiba isto. A ausência delas não foi prova de que você era indigno. Foi prova de que elas falharam no momento que deveriam ter honrado. Não construa seu valor sobre as limitações emocionais de outra pessoa. Não ensine seus filhos que o acesso a eles é automático. Amor é um privilégio. Confiança se conquista. E ser parente de uma criança pode te apresentar a vida dela, mas só o cuidado consistente te dá um lugar nela. Meu pai ainda vê Ren às vezes. Cassidy ainda é em grande parte uma estranha. Marcos ainda é a pessoa para quem Ren corre primeiro quando quer ajuda para abrir um suco ou achar os sapatos. Nada disso é acidental. É o resultado natural de quem ficou e de quem não ficou. E se meu pai carrega arrependimento agora, ele deve. Arrependimento é o aluguel que pagamos pelo amor que tratamos como opcional até que não era mais nosso para contar. Criei minha filha sozinha por anos depois que ele nos deixou naquele hospital para uma festa na piscina. Ele voltou implorando depois. Mas a essa altura, eu não estava mais pedindo que ninguém me escolhesse. Eu já havia me escolhido. E mais importante, havia escolhido ela. E isso mudou tudo.